Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando a multidão souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu a seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulher e crianças. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmo que nós acabamos de ouvir agora, vê o salmista pedindo: Senhor, ensinai-me a fazer a vossa vontade. E qual é a vontade de Deus para com todos nós? Essa é a grande questão que nós temos que descobrir e colocar em prática em nossa vida. A vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, Jesus veio dar o exemplo no Evangelho. De 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente pode imaginar quantas pessoas não tinham ali naquele local. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus pegou os pães, o que ele fez? Em primeiro lugar, ergueu os olhos para o céu e pediu a bênção do Pai. Muitas vezes nós assentamos numa mesa farta, esquecemos de olhar para o céu, dar graças a Deus e pedir a bênção para o nosso Deus que está nos céus. E foi isso que Jesus fez, exatamente para deixar o exemplo para todos nós. Ergueu os olhos para os céus, depois ele pegou os pães. Ele mesmo partiu aqueles pães, repartiu aqueles pães. Passou para os seus discípulos e os discípulos distribuiu às multidões que estavam assentadas na grama. Então aí a gente vê a grande vontade de Deus para todos nós. Que nós tenhamos a grandeza de partir, repartir, se necessário for, o pão de cada dia. Deixar de ser egoísta, querer juntar tesouros nesse mundo e vendo tantas pessoas passar necessidades. E aí as multidões comeram, ficaram satisfeitos, e aí Jesus deixou o exemplo e o ensinamento para os apóstolos. Sobraram 12 cestos. O que significa 12 cestos? Naquele tempo, as comunidades conhecidas eram 12, as tribos de Israel. Quer dizer, todas as tribos de Israel teriam pão com fartura para saciar a fome de cada dia. 12 tribos, 12 cestos cheios. Quer dizer que cada comunidade de Israel teria o pão de cada dia, porque nós temos um Deus que é Pai, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós,
um Deus que nos deu uma terra fértil para a gente plantar, colher e saciar as necessidades de cada um e de cada uma. Então, a vontade de Deus que o salmista está nos convidando para meditar é exatamente essa. Senhor, ensina-nos a fazer a vossa vontade. E Jesus não só ensina com palavras, mas com exemplo concreto. Multiplicou aqueles pães, saciou aquela multidão e depois recolheu. Esse recolher tem um sentido muito profundo na nossa vida e na doutrina da nossa igreja. É a atenção para não desperdiçar, não jogar fora aquilo que sobrou. Quantas vezes a gente joga tanta coisa fora que está sobrando na nossa casa, está sobrando na nossa mesa, e aí a gente pega e joga no lixo, esquecendo que tem 12 tribos esperando isto que sobrou da nossa mesa, da nossa casa. Ensinar-nos a fazer a vossa vontade. Sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus é que nós olhemos uns para os outros com olhos de amor, com olhos de irmão, com olhos de carinho, que nós tenhamos compaixão uns dos outros, para que possamos sentir que os outros também têm compaixão da gente. Então vamos pedir a Jesus Cristo hoje, nessa nossa liturgia, que Ele nos dê a sabedoria e a grandeza de entender qual é a vontade de Deus para conosco e colocar essa vontade em prática, como Jesus colocou lá naquele lugar, naquela montanha sagrada, com aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, que a mensagem de hoje tenha penetrado no nosso coração, acima de tudo, alertado a nossa consciência para que possamos colocar em prática a vontade de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, na nossa comunidade. Então, que Jesus nos ajude, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.